Olá, bem-vindo ao Café com Fé, nosso programa aqui semanal, onde a gente faz esse devocional maravilhoso toda terça-feira, 8 horas da manhã, um pouco mais de 2 anos, aqui nessa introdução. E o tema hoje é cuidado com a sua vida, sua caminhada com Deus, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as doutrinas, cuidado com o fardo pesado. É algo que Deus tem falado comigo muito forte ultimamente e que tem me ensinado bastante. E essa palavra é para quem realmente está ali, quem conhece, né? Quem conhece, mas quem se titula, né, cristão, quem se diz uma pessoa de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque... Olá, bom dia, pessoal, para quem está assistindo aqui ao vivo, o pessoal está entrando aqui agora, tudo bem com vocês? Fala aqui para mim, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deixa eu trazer uma introdução aqui, porque sempre, graças a Deus, está chegando muita gente nova aqui no Insta, toda semana, uma lojista nova, e eu quero explicar aqui o que é esse nosso momento. Fala aqui, depois fala também de onde você tá falando aqui, de onde você tá aqui ouvindo esse nosso encontro virtual. Lene pela primeira vez, bem-vinda! Bem-vinda, tá? Ó, seguinte, toda terça-feira aqui eu vou falar novamente, já falei no início, aqui como fica gravado, eu já começo já com a introdução, já falando um assunto. Toda terça-feira, mas como preciso de uma palavra hoje? Amém, todos nós precisamos, né? Todo dia. E aí, toda terça-feira a gente encontra para um devocional. Mas como assim? O Instagram não é para falar de estratégia de venda, de moda? Como assim devocional? Sim, é um pouco mais de um ano, quase 2 anos na verdade. A gente se reúne aqui às terças-feiras, às 8 horas da manhã, onde a gente medita na palavra, onde a gente aprende sobre a vida espiritual. Porque na minha concepção, na minha vida, não existe... sucesso, não existe saúde, não existe nada se a nossa vida espiritual não estiver estruturada. Então a gente pode até conquistar as coisas lá fora, mas sempre vai haver um buraco, sempre vai haver um vazio. E o nosso coração é do tamanho do Espírito Santo, só ele se encaixa. Então a gente pode tentar preencher com várias coisas, mas sempre vai faltar algo. Então, uma das minhas crenças, um dos meus valores aqui nesse Instagram, e até falar para as empreendedoras, e desde quando eu era lojista, a gente ainda tem, eu não sei se tem consumidor final aqui, se tiver, quem não é lojista, manda aqui no chat. Então tem pessoas que continuaram me acompanhando aqui, mesmo depois que eu vivi minha transição de carreira, por conta do Café com Fé. Então já é algo que existe há muito tempo, há um bom tempo, e que eu falo muito com as lojistas. Se você não cuidar da sua vida espiritual em primeiro lugar, você pode até não me ouvir, mas lá na frente você vai lembrar de mim, que não adianta a gente ter estratégias de venda, ter uma loja de sucesso e não cuidar da nossa comunhão, né? Não cuidar da nossa vida com Deus, que tem que ser o pilar principal. Então por isso nós nos encontramos aqui às terças-feiras para falar de fé. E hoje é um assunto assim que tem martelado muito na minha vida essas semanas que tem passado, das coisas que eu tenho visto, meditado, de que Deus tem me mostrado sobre a nossa comunhão de verdade com Ele, né? O que representa, o que significa isso. Então nós vamos começar aqui fazendo uma oração como a gente sempre começa. Então se você tá aqui, caiu de paraquedas, eu tenho certeza que você não veio aqui à toa. Mas a gente não vai falar de estratégia de venda agora, tá? Estratégia de venda é hoje mais tarde, às 21 horas. E essa live depois ela sobe para o canal do YouTube. Lá só tem mensagens de fé. E tem também o Instagram, Café com Fé, que eu vou deixar aqui, Café com Fé BH. Eu vou deixar fixado aqui, quem quiser acompanhar. Lá a gente tem devocional segunda. Deixa eu fixar. Segunda e quinta-feira, tá? Esse Instagram que eu marquei aqui, lá a gente só tem assuntos de fé. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa manhã, por essa semana, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre a nossa vida, por ter nos trago até aqui, por ter nos convidado para ouvir a Tua voz. Fala conosco, nos orienta, nos dá discernimento, equilíbrio, sabedoria, visão, nos mostra a Tua boa e perfeita vontade
e agradável vontade para a nossa vida, o caminho que nos leva no centro da tua vontade, o único caminho que nos leva até o Senhor. Que em espírito e em verdade possamos estar conectados com o Senhor agora, tirando todas as distrações, e o Senhor possa alimentar a nossa alma, que seja o alimento que a gente precisa, não o que a gente quer, né? Às vezes a gente veio aqui falando, eu preciso ouvir uma palavra, mas não é que a gente precisa ouvir uma palavra, a palavra é o Senhor que sabe o que nós necessitamos. Às vezes a gente veio procurando algo, mas o Senhor quer nos mostrar a rota certa, que vai nos trazer a vida plena que o Senhor prometeu para todos nós. O fardo leve que o Senhor disse, o jugo suave, que é o que o Senhor tem para nos dar. Então troca o nosso jugo pesado nessa manhã pelo jugo suave do Senhor. Que a verdade sobre o Senhor seja dita. Senta aqui nessa cadeira, assume o lugar que é do Senhor, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas que aqui estão participando, as que irão chegar, que o Senhor possa entrar nessas casas, nesse trabalho, nesse carro, no ônibus, onde essa pessoa esteja ouvindo, não importa. Que os anjos do Senhor estejam trabalhando, transformando, limpando de dentro para fora e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, eu levanto aqui essa palavra que tem espírito e vida, e que dela saia os frutos do Espírito, que seja o nosso escudo, seja as armas espirituais da fé, que venha nos fortalecer e nos fazer grandes no reino dos céus, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Eu deixei aqui umas marcações, e aí eu fiz umas anotações aqui sobre o assunto de hoje. Lá em Mateus 11, depois se quiser, você pode anotar se você quiser meditar depois na sua casa aí, ou se você quiser acompanhar agora. Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Está falando pra gente ir até Ele. Nós temos que ir, né? Por exemplo, ele nos convidou aqui para essa live hoje e nós estamos aqui. Poderíamos estar assistindo outras coisas, Reels, mas nós estamos aqui nesse momento para ouvir a voz dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomar sobre nós o jugo do Senhor Jesus. O fardo dele é leve. Nós, quando a gente caminha com ele, ele nos sustenta. Nós tomamos sobre nós a palavra, as instruções, a fidelidade, o que ele nos ensina, e a gente assume Cristo, assume Jesus no Instagram de moda, ou assume no seu trabalho. Você não tem vergonha de falar de Jesus, de assumir o que você vai viver e passar também por amor a Ele, né? Você vai ser injustiçado, isso Deus deixou muito claro, né, pra gente. Ele é muito verdadeiro, não passou a mão na nossa cabeça. No mundo tereis aflições, não temas, eu venci o mundo. Então quem tá temendo aí é porque não tem fé. Quem tá temendo as aflições, quem tá se afundando aí, quem tá se entregando pro problema, pra ansiedade, não tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se no momento da aflição você tá mostrando desespero, você tá se entregando pro problema, você tá falando que o seu fardo tá pesado, minha amiga, tá faltando a presença de Deus habitando dentro de você, porque ele fala aqui nesse versículo, dando continuidade: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Como que a gente aprende dele? Tendo tempo para ele. Mas eu não tenho tempo. Tempo é você que faz. Pessoa que fala que não tem tempo é a maior mentirosa da vida, porque se você for parar para pensar lá no fundo, tempo nós temos para aquilo que é a nossa prioridade. E tempo a gente faz. Eu sei que temos 24 horas, mas nós podemos organizar quais são as nossas prioridades. A gente escolhe isso. E nós não podemos entregar para Deus o que sobra. O que sobra. É isso que Deus tem mais falado comigo. Às vezes eu fico assim, nossa, eu tenho que fazer sacrifício de madrugada, e é importante a gente fazer propósitos. E foi muito bom o último que a gente fez. Quem participou aí lá no Instagram Café com Fé BH, foram 7 dias, foi muito forte.
Mas às vezes a gente fica tentando fazer coisas e quando o que Deus quer é muito mais simples. É tempo com Ele. Tempo de qualidade com Ele. E não o que sobra, mas são as primícias, é o nosso melhor. Não é nem sobre né? Às vezes a gente fala, pelo menos um versículo. Mas não é suficiente. É a gente aprofundar mesmo, sabe? Às vezes eu passo do tempo aqui no Café com Fé, eu falo que eu vou ficar 30 minutos. Eu perco a academia e vou ficando, porque eu preciso. E é muito bom a gente estar reunida aqui falando de Cristo, alimentando a nossa alma. Eu falo com o chefinho, a gente estava aqui meditando na palavra, sentados ali na mesa, tomando café e lembrando de famílias, né, onde os irmãos, onde o pai e a mãe, todos estão na presença de Deus. E aí nós estávamos falando, eu e o chefinho, imagina uma mesa, né, você está sentado com sua família e todos estão na presença de Deus e o assunto ali, pensa, você não quer nem levantar daquela mesa e surge, Deus vai usando e vai ensinando. É muito bom estar perto de pessoas que acrescentam para a nossa fé e nossa caminhada com Cristo. E nisso você está tendo tempo, como agora, né? Nós estamos tendo tempo com Ele. E é simples, o Evangelho é simples. E às vezes a gente complica muito, muito a vida com Deus. A gente vai falar sobre isso ao longo da meditação, de todas as marcações que eu fiz aqui na Bíblia. Porque até por pouco tempo, sabe? Às vezes a gente se questiona de tantas coisas que a gente ouve. A internet deu voz para muitas pessoas. E se a gente não tiver discernimento, filtro, não tiver o Espírito Santo, não buscar essa comunhão, a gente vai ser enganado pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. E eu vou trazer um exemplo simples aqui da vida das empreendedoras. É o que eu falo muito. Com elas. Escolham quem vocês vão ouvir, né? Não tô falando para vocês me ouvirem, né? Não tô falando para vocês entrarem no meu curso, nem tô falando disso aqui agora. Mas fala se isso não acontece com você. Às vezes você escuta tantas vozes, tantas orientações sobre venda, sobre estratégia. Não faz isso, faz aquilo. Não é isso. Te falaram errado, tá enganado. Não, o caminho é esse, o caminho é aquele. E você fica ali, meu Deus, e agora o que eu faço? Você fica perdida. E isso que está acontecendo o excesso de informação que acontece no nosso cotidiano, no nosso trabalho, também acontece na vida espiritual. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, ele nos alerta tanto na palavra para que a gente sejamos sóbrios, vigilantes o tempo inteiro. E se a gente tiver tempo com ele para conhecer as Escrituras, é só conhecendo as Escrituras para ele revelar a grandeza dele pra gente. Que aí que nós vamos saber discernir se o que a gente está ouvindo de fato vem dele ou não. E quando você tem o batismo com o Espírito Santo, você busca isso, o Espírito Santo testifica o que provém dele e o que não provém. E mesmo tendo o Espírito Santo, você precisa ter equilíbrio. Porque senão, com os muitos afazeres, você se perde e acha que é só fazer para Deus que vai te sustentar na vida com Ele, que você já está agradando a Deus. Quando no fundo, Ele só queria tempo. E já foi tão difícil ganhar a sua alma. Um exemplo, né? 30 anos eu vivi a minha vida aí. Eu achava que eu era uma pessoa de Deus, mas não era. Eu me achava legal, mas o coração é enganoso, né? Então o coração engana a gente mesmo. A gente se acha muito, muito bom, muito legal. Em algumas partes, mas em outras não somos dignos, não somos merecedores, eu não posso, eu não consigo. Olha só como é o nosso coração, como é uma fonte de engano. E a gente tem que buscar ter discernimento, equilíbrio e usar o intelecto, o espírito, a mente para tomar uma posição e entender o caminho certo, parar para pensar, porque se a gente ficar ouvindo o coração, a gente vai quebrar a cara. Então, por 30 anos da minha vida, eu andei perdida e me achava uma pessoa legal. E aí, quando eu encontrei a Deus, eu vi que eu estava totalmente enganada, que eu não era quem eu achava que era. E a palavra de Deus, ela coloca dentro de nós, reflete uma luz, onde a gente consegue enxergar as nossas trevas. E a gente tem que fazer esse exercício dia após dia, porque senão a gente acha que é alguma coisa, né? Mesmo estando na presença de Deus. E aí,
eu tava meditando aqui, peguei esse versículo pra gente começar, pra gente entender que o fardo dele é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para nossa alma. Então, você está vivendo o descanso na alma, de dentro para fora. Você está descansando, né, na presença de Deus, em primeiro lugar, buscando essa comunhão. E o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E aí, quando a gente entrega a vida para Jesus, eu posso falar nas minhas experiências, a gente quer fazer tudo. E achando que fazendo tudo a gente vai agradar a Deus. E a gente entra em muitas doutrinas. E aí a gente, com a nossa entrega, tudo que falam pra gente fazer quanto à fé, como eu estava dando o exemplo da loja, né, das estratégias, faz isso, faz aquilo, a gente pega e vai fazendo tudo e se sente sobrecarregado, se sente oprimido, e a vida não anda, e a vida não muda. Peraí, a gente tem que parar e pensar, então tem alguma coisa de errado. Que ele é manso e humilde, e se na nossa caminhada da fé a gente está andando debaixo, às vezes de palavra do que alguém falou, que está nos pesando, ou a gente está se submetendo ao que o outro falou, que o outro doutrinou sobre a nossa caminhada da fé, sobre você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Quantas caixinhas de pergunta, líderes da igreja, religiosos hoje, respondendo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, umas coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, porque se você está na presença dele, você tem comunhão, intimidade com ele, você sabe muito bem, tem discernimento do que te convém e do que não te convém, que o fardo dele é leve. A vida com Deus é uma vida de liberdade, não uma vida de prisão. E a gente sabe o que agrada a ele e o que não agrada a ele. Uma vez que a gente todos os dias busca isso, uma vez que todos os dias a gente se humilha na presença dele. E muitas das vezes eu me sentia assim... às vezes alguém falou alguma coisa, eu ficava dentro de mim oprimida, mas será que eu tô fazendo certo, por exemplo? Será que eu tô fazendo certo em ir num aniversário da minha mãe? Será que eu tô fazendo certo em usar isso, em usar aquilo? Em agir assim ou não? De tanto ouvir doutrinas, leis, que o próprio Deus veio para mostrar que é leve, que não é pesado, ele não coloca sobrecarga sobre nós. É simples, a vida com Deus não é fácil. É simples, não é fácil, mas é leve, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E a gente faz com amor, com temor, com tremor. E o que nos sustenta é o Espírito dele dentro de nós, nos fortalecendo, porque senão a gente fica maluco. São tantas vozes. E quantos inimigos de Cristo têm aberto portas, e como a internet tem dado voz para muitas pessoas falando do nome de Cristo. E se a gente não buscar esse discernimento em oculto aí na sua casa, no seu quarto, buscar compreender, tem tantas bíblias que tem hoje já a palavra atualizada, nós vamos ficar submissos ao que nos falam. Nós vamos ficar com medo de falar não para muitas vezes alguma pessoa que até é uma pessoa que leva o nome de Cristo, é uma pessoa de Deus. Mas às vezes exige de você se posicionar naquele momento. Não é assim. E às vezes você se submete ao que o homem está falando e sobrecarrega a sua vida com Deus. E muitas pessoas não sustentam a caminhada da fé por achar que é algo assim, nossa, é difícil demais, é muito pesado. E não é pesado. Tô conseguindo passar o que eu tô querendo transmitir em relação a isso? Estão conseguindo entender? Então, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, às vezes, tem as lideranças de pessoas que faz subir a cabeça o poder, ou se acham melhores do que as outras porque tem um cargo, porque tem um nível espiritual mais alto, e humilham, né, aqueles que estão no começo. Eu falo porque às vezes no começo eu levei pessoas da minha família, às vezes, né, a gente estava em reuniões ali ouvindo, e eu já ouvi falando para pessoas da minha família, para mim mesmo, olha, você não pode fazer isso, você tem que largar isso agora, não vai para esse lugar. E eu ficava assim, meu Deus, e tudo que você quer fazer para agradar a Deus. Eu já ouvi falando para pessoas da minha família, larga tudo, mas quem é que falou?
como uma pessoa da minha família que eu levei para poder ouvir a palavra. Não, você tem que largar esse marido agora. Larga seu marido agora, larga essas roupas tudo lá. Agora, você tem que fazer isso agora. E tipo, colocando fardo pesado nas pessoas, e por isso que elas não permanecem. E a gente tem que tomar muito cuidado, que é responsabilidade muito grande levar a palavra de Deus para as pessoas. E Deus está querendo nos mostrar nessa manhã que não é nada disso, é simples. Ele quer que a gente tenha tempo com Ele. E foi tão difícil, como eu estava fechando a janela que eu abri, sobre ganhar a minha alma, 30 anos, né? Deus usou tantas pessoas. E no momento certo ali, Ele se revelou para mim e eu não quis mais dar ouvido para ninguém e eu decidi seguir o caminho dele. Então foi tão difícil já ganhar a minha alma. E Ele não quer perder a minha alma, Ele não quer perder a sua alma. E muitas das vezes, por ficar debaixo do que só as pessoas falam e tomar sobre você esses fardos pesados que colocam sobre isso, sobre aquilo, não pode, não vai, não viaja, não tem férias, não fica com a sua família, só tantas vozes que é muito fácil se perder. E será que no fim dos tempos Cristo achará fé na terra? Haverá fé? O amor de muitos vão se esfriar. Ele mesmo fala daqueles que estão dentro da igreja, daqueles que estão na presença de Deus, por exemplo, nos dias de hoje. Por isso que Ele nos alerta o tempo inteiro para que a gente tenha cautela, sejamos prudentes como a serpente e mansos como uma pomba. Tenhamos humildade, mansidão, que venhamos entender que é simples a caminhada com Ele, não é tão complicada como as pessoas falam, mas que a gente tem que ser prudente como a serpente. A gente tem que estar vigilantes e entender a hora de agir, a hora de recuar, a hora de falar, discernir o que ouvir, o que não ouvir, respeitando as pessoas, respeitando as lideranças, mas não se submetendo e no sentido de tolerar. Por exemplo, igual está escrito lá em Apocalipse, na carta das 7 igrejas, uma delas, eu não lembro o nome de qual, o Senhor Jesus ele fala: porém eu tenho algo contra ti, que você tolera as doutrinas de Jezabel. Ou seja, você tolera aquilo que não está testificando dentro de você, que é Cristo que está falando, aquilo que impõe sobre a sua vida. E às vezes a gente quer ter a mesma vida de que alguém, por exemplo, eu sou me considero uma mulher de Deus, fiz um exemplo. Mas a sua rotina é diferente da minha. Não adianta a gente querer caminhar os mesmos passos. A palavra é uma só. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele quer usar cada um de nós de maneira diferente. E às vezes a gente se compara com o outro na fé. E para cada um, Deus vai dar uma direção debaixo de uma só palavra. Tô conseguindo transmitir debaixo de uma só palavra. Então às vezes é muito fácil perder. Então Deus, foi tão difícil ganhar a nossa alma que Ele não quer perder a nossa alma por conta dos muitos fazeres, por conta dos muitos cargos na igreja. Eu falo que eu já peguei de tudo para fazer na igreja. Não, porque você tem que ser obreira, e eu já começo falando aqui, né, para quem tá aqui pela primeira vez, e eu não tenho nenhum cargo na igreja. Eu posso dizer que eu sou uma missionária de Cristo, porque todo mundo que entrega a vida para Jesus é missionário de certa forma. Tem que praticar o ID, minha amiga. Não tem jeito. Se você entregou sua vida para Cristo, Ele vai te salvar, Ele vai te preencher, você vai ter comunhão com Ele, buscar essa intimidade e você vai transbordar isso na vida das pessoas. É a caminhada. Ele quer te usar também para que outras pessoas venham a seguir o caminho dele. Então, a gente tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica calado, a gente aceita as coisas e tolera. Como lá na igreja, como lá nas 7 cartas, ele fala: eu tenho contra ti que você tolera o que você tá vendo que não provém de mim. Você tolera a arrogância, você tolera os mandamentos de homens, você tem que respeitar, mas busca em mim em primeiro lugar. Busca testificar que eu venha testificar dentro de você se é isso mesmo que eu quero de você. Deus vai usar pessoas, sim, mas vamos pedir a Ele para colocar as pessoas certas no nosso caminho. E por isso, eu continuo vendo aqui nos outros versículos que eu separei: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sedes prudentes como a serpente, inofensivos como a pomba. Mateus 10:16, você pode ler depois na sua casa. Que a gente seja prudente, estejamos vigilantes, mas que sejamos mansos como
a pomba, que a gente respeite o próximo e que dobra o joelho e fala com ele, busca dele, ao invés de ficar mandando, falando com as pessoas, que quanto mais você falar com as pessoas que você acha de fulano, que você acha de ciclano, e que tá difícil aquele fardo da igreja, por exemplo, que eu já fiz muitas coisas na igreja, e Deus mostrou pra mim que não era isso que Ele queria de mim, a ponto de eu chegar lá e falar, olha, desculpa, eu não vou mais fazer, porque quanto mais eu faço, mais querem. Então, eu venho aqui, eu já servi como obreira lá na igreja, então eu venho, ajudo na reunião, aí depois limpar a igreja, limpar o altar, limpar, e aí o meu tempo com Ele? E aí Deus mostrou dentro de mim, mas e a minha comunhão com Ele? Cuidado com as muitas vozes. Aí eu parei e falei, não, volta, aprendi muito com isso, mas em primeiro lugar é simples, tempo, intimidade, fidelidade, comunhão, e as pessoas certas Ele vai colocar no nosso caminho. Se é pra você fazer uma live, como eu tô fazendo aqui, não sei, Ele vai te capacitar, porque nem saber falar eu sabia, nem saber falar direito às vezes eu sei, às vezes eu pronuncio o português errado, mas tô fazendo coisas que eu nunca imaginei fazer e nem queria, porque o Café com Fé demorei uns 6 meses pra poder fazer, eu era muito tímida e nunca pensei, mas Deus, quando você se coloca à disposição, Ele te capacita, Ele escolhe, e Ele capacita os seus escolhidos. Ele já escolhe pessoas já sábias por si só. E que não, porque só o que eu falo é verdade. Só a minha igreja importa. Vocês já estão vendo essas brigas, né? Esses conflitos, religião contra religião. Aqui pode isso, aqui não pode aquilo. Uma vez eu estava fazendo uma aula e uma aluna minha virou para mim e falou assim, Mai, no meio da aula, assim, né? É porque tem um Café com Fé. E aí eu abro lá o áudio para elas perguntarem, né, as dúvidas sobre a loja. E aí uma aluna falou comigo, não, falou da loja, mas ela, sabe, eu tô aprendendo muito. Porque eu fico vendo você no story, né, sua caminhada, me inspiro muito. E eu queria muito me cuidar, não sei, para passar um batom, usar um acessório. E eu fiquei me questionando, fiquei falando, Deus, mas ela parece que tem a luz do Senhor, eu vejo Deus através da vida dela, por que ela pode usar e eu não posso? Aí ela me perguntou isso no meio da aula, eu falei assim, olha, eu acho que você deve, é muito complicado eu falar isso com você aqui, o que eu acho, mas o que eu acho mesmo é que você deve dobrar os seus joelhos e buscar dele o que você pode, o que você não pode, o que vai te atrapalhar com a vida dele, com a vida com ele ou não, o que importa para ele em relação à sua entrega ou não. E eu tenho certeza que se você buscar em espírito e em verdade, dobrar os seus joelhos, falar com humildade, com sinceridade, Ele vai te mostrar. Ele vai usar uma situação, pede Ele para usar uma situação para testificar dentro de você. Não, minha filha, pode usar. Isso não vai atrapalhar a sua comunhão comigo. Ou então não use. A fé é de cada um. Mas quem sou eu para poder falar com ela que ela tinha que usar porque eu uso? E muitas das vezes é assim. Às vezes a gente fica perguntando as coisas. Não pode. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E dentro de você tá vendo que o fardo tá pesado. E tem gente que nem fica na igreja por conta disso. Poxa, mas tá tão difícil, lá não pode isso, lá não pode aquilo. Busca de Deus, que você tem acesso. O véu se rasgou, dobra o seu joelho, busca Ele em espírito e em verdade. Busca Ele em primeiro lugar, que as outras coisas Ele vai acrescentar e vai falar pra você. E você vai ver o que pesa a sua consciência e o que não pesa. Mas o que a gente vê nos dias de hoje é isso, essas doutrinas, essas brigas. Pessoas comentando, porque como assim levando a palavra de Deus, usando esse monte de maquiagem, usando batom, usando... O evangelho é muito mais do que isso. É tempo de qualidade com Ele, é intimidade com Ele, é comunhão com Ele, é aliança com Ele. Mas a gente tem que respeitar a fé de cada um, não ficar essas guerrinhas. Você viu que falar de religião, né, é um tabu, é igual falar de política. Então, assim, vem um monte de gente que tá dentro da igreja, então... Que sejamos sóbrios e vigilantes, prudentes como a serpente e mansos como a pomba. Entenda que o fardo não é pesado. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, tá aqui, né, acha que caiu de paraquedas. Tem gente que nem vai, porque de fora já fala, nossa, mas eu não. Porque eu vou ter que viver uma vida onde eu não posso fazer nada. Minha amiga, não é assim. Não é assim. É uma vida de paz, é liberdade.
é de alegria, é de você passar por uma dificuldade e aprender com aquilo. Não uma vida aprisionada. Jesus, ele ia nas festas, ele transformou a água em vinho ali e ele sabia filtrar. Ele mudava o ambiente, não o ambiente mudava ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso a gente precisa do batismo com o Espírito Santo, porque senão a gente vai deixar a onda nos levar. Falou aqui, eu vou para cá. Falou ali, eu venho para cá. E Cristo, onde entra nisso? O que ele pensa, o que ele acha sobre nós? O que ele quer de você de verdade? Já parou para perguntar a ele? Se o que ele quer de você de verdade é isso, é você passar o tempo, a sua vida inteira lá dentro da igreja? É isso mesmo que ele quer? Se sim, amém. Em primeiro lugar, busca ele. Busca ele, que o resto ele vai acrescentar, as outras coisas. E até o ganhar almas é acrescento. Porque em primeiro lugar é o reino dele na sua vida, dentro de você. Máscara em você primeiro, depois coloca na criança. E muita gente está fazendo o contrário e acha que é muito fazer. E aí o fardo fica pesado. Vamos combinar, lá no fundo tá pesado. Lá no fundo tá pesado. Eu vejo muita gente com depressão, participando do ministério de louvor, vivendo uma vida oprimida, porque tá cuidando mais do outro. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma? É simples, é leve. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E se tiver que se posicionar e falar alguma coisa que você pensa, Deus já sabe. Então fala, pensa antes de falar, claro, se ele te permitir, pede ele para usar a sua boca e se posiciona. E se tiver que falar não, ainda que seja para alguém que é da fé, você vai falar. Você vai falar. Olha o que Jesus, se você ler Lucas, Mateus, Marcos, um monte de religioso atrás dele, querendo condenar ele, mas você está curando no sábado, mas como que você libertou essa pessoa? Quem te deu poder para fazer isso, mais aquilo? Era criticado o tempo inteiro. Um tempo inteiro falavam o que ele tinha que fazer e ele só ouviu a voz de Deus. Eu não vim aqui por mim mesmo, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E por que ele tinha esse discernimento de ouvir a voz de Deus? Porque ele tinha tempo. De madrugada ele ia para o monte, ele buscava a Deus, ele se separava de todo mundo para falar com o Pai. E será que você está tendo tempo para falar com o Pai ou só tempo para fazer? Para fazer a obra, para fazer, para cuidar dos outros. E você? E a sua vida? E tem gente que nem é da igreja e acha que está agradando a Deus porque vive em prol do filho, do marido, das coisas, do trabalho, da casa, do dinheiro, de tudo. E dela não se cuida. Ela mesmo está destruída. Que sentido faz isso? Será que Deus está no meio disso? Será que é isso que Ele quer para nós? Será que é isso que Ele quer para nós? E aí eu separei alguns versículos aqui. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui, gente. Pra gente dar continuidade, que a pessoa fala demais. Tá dando pra entender o que eu quero dizer? Tô sendo confusa? Verdade. Muitas vezes você busca, Deus fala uma coisa e a doutrina impõe outra coisa. Sim, pois é. Não, eu já ouvi isso. Tipo, você não tem o Espírito Santo porque você não tá mais no grupo tal, porque você vai ao monte. Eu já ouvi isso dentro da igreja quando eu comecei a ir no monte. Mas você não pode ir no monte. Você não pode. Porque se acontecer alguma coisa com você lá, a responsabilidade é da igreja. Como assim? E pegaram 2 testemunhas ali e falaram, olha, 2 testemunhas, você quer continuar indo no monte? Tem 2 testemunhas aqui para vendo que você quer, mas você não pode levar as pessoas no monte. Eu falei, Senhor, é assim mesmo. E às vezes eu ia em núcleos na casa de pessoas e aí eu ficava, Senhor... Eu ainda ficava, eu achava que o erro estava comigo, sabe? E eu falava assim, Deus não tá testificando. Deus não tá testificando assim. E às vezes eu levava pessoas, almas nesse núcleo, e a pessoa pegava um copo e jogava. E impunha as coisas sobre as pessoas, impunha, você tem que fazer isso, você tem que largar isso, você tem que fazer aquilo outro. Eu falei, Senhor, essa pessoa não vai ficar. Tá colocando um fardo pesado demais, o Senhor é humilde, o Senhor é manso. Que o Senhor, quando se revelou pra mim, eu tava numa praia curtindo a vida. O Senhor sentou na mesa. O Senhor sentou ali na mesa e me chamou. Eu tava no meio de uma curtição, no meio da bebedeira. O Senhor foi lá e me tirou. O Senhor foi até lá
O Senhor não foi lá para me condenar. Você faz isso de errado. Você faz. Quem me acusa? Não, é Deus que acusa. É o diabo que acusa. Voltando, né, Deus? É o diabo que acusa, que impõe. Deus não impõe. Ele dá ordem e fala firme. Mas é a gente que decide, escolhe o que vai fazer. E aí Deus, me mostra. Será que eu tô errada? Esse sentimento dentro de mim, isso pode me fazer mal. Me mostra o caminho. Que eu entreguei minha vida pro Senhor, mas não tá me agradando. E eu não quero ter sentimento pela pessoa. Eu não quero guardar mágoa. Eu não quero pensar, não quero ter maus olhos da pessoa. Me mostra. E Deus mostrou. Então a gente tem que... se tá pesado, minha amiga, dobra o seu joelho e fala com Ele. E cuida mais de você, da sua comunhão com Ele. Eu acho que a doutrina da igreja cada assim, mas acho que Deus é o coração. Não tem, as doutrinas vão continuar existindo, né, gente? Não tem como. Mas a gente pode não fazer parte do sistema que impõe. A gente vai na igreja, a gente frequenta. O Senhor Jesus, ele ia no templo também, mas ele não se deixava levar. Ele tinha filtro. E como que a gente tem filtro? Tendo tempo, meditando na palavra, tendo comunhão com Ele. Porque pelos frutos a gente vai conhecer a árvore. Ultimamente estou vivendo pra nada, não sei o que fazer. Porque nada dá certo. Pois é, você está cuidando de tudo. Você está preocupada com as contas, com o boleto, com a loja, com o marido, com o filho, com a casa, com a comida, com ser dona de casa. E a mulher virtuosa lá de Provérbios 31. Nós estamos buscando ser essa mulher, que ela é rara, né? Ela é bem rara. Estamos buscando Deus em primeiro lugar? Já magoei tanto de hoje, não faço parte de nenhuma igreja. Pois é, olha só. E assim, a gente não deve se afastar de Deus por conta dos outros, porque o diabo, ao invés de abrir boteca, ele tá abrindo a igreja, gente. É porque ele se disfarça de anjo de luz. A gente vai ver isso agora em alguns versículos, tá? Porque antes de eu ficar falando aqui. Olha o que eu anotei aqui. Se fosse todos genuínos, Jesus não precisaria alertar-nos sobre os falsos mestres e os falsos profetas. Onde está escrito isso? Mateus 7,15. Os falsos profetas, está escrito no título. Acautelai-vos, Jesus, está em vermelho aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Cuidado, gente. Nem todo mundo que fala que é de Deus tem um filtro. Que às vezes tem gente que fala, nossa, se for para ser de Deus assim, eu prefiro ficar aqui. Tem gente que é um péssimo marketing. Cuidado com o que você escuta. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O próprio Deus falou que estava nos mandando para o monte ali, estava nos mandando. Como é que está escrito aqui? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, hein? Ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, a voz de Jesus. Mas vocês estão indo para o meio de lobos, então vocês têm que tomar cuidado. E aqui em Efésios 5,15 fala assim: portanto, sejam prudentes como andais, não como nércios, mas como sábios. Não sejam nércios, quer dizer ignorantes. Não sejam ignorantes. Andem como sábios e vão pedir a Deus essa sabedoria. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e a lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos vocês vão conhecer. Pelos frutos que a pessoa dá, a gente tem que investigar. E não estou falando pra gente colocar maus olhos, né, gente, nas pessoas. Misericórdia de todo mundo. Vamos orar pelos líderes, pelas igrejas, para que Deus possa acordar e despertar quem está dormindo no sono da morte, mas que sejamos prudentes, tenhamos cautela e estejamos sóbrios e tenhamos sabedoria. E isso a gente alcança buscando o próprio Deus. Isso já é um ponto aqui que Jesus nos alertando aos falsos profetas. Ele nos alerta o tempo inteiro. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Essa palavra ela é viva. Céus e terras passarão, mas a palavra não. Se todos fossem amigos de Deus, Paulo não precisaria dizer com lágrimas nos olhos para que não dessemos créditos aos inimigos da cruz de Cristo, cujo ventre é seu Deus e cuja
preocupação é com as coisas dessa vida. Lá em Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Se você quiser ler na sua casa depois. Sede também meus imitadores, Paulo falando, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Eu sou imitador de Cristo, Paulo falou, então sejam meus imitadores. E tenham cuidado, segundo o exemplo que tem em nós, pelos que assim andam. Então, olha os exemplos. Olha os exemplos. E, infelizmente, tem gente que o fardo para ela tá tão pesado que por isso tem tantos casamentos se acabando, vida com Deus acabando. E aí ela só consegue dar o que tem. Mas se você for olhar para a vida de quem tá ali falando, quem tá ali te instruindo, tá destruída. Então conhece a letra, fala muito, até muito bonito, mas não vive isso. O próprio Senhor Jesus falou: vocês falam com os fariseus, vocês falam do que não vive. Vocês não conhecem, vocês conhecem a letra, mas a Deus vocês não conhecem. Jesus falou isso com Nicodemos. Nicodemos, não se admire se eu tiver que te falar que você tem que nascer de novo, meu querido. Você conhece a letra, mas você não me conhece. Por isso nós temos que buscar conhecer a Cristo. E tomar cuidado com o nosso coração, que é enganoso, e que muitas das vezes ele fala que a gente conhece. E sejamos humildes e nos humilhamos. Que se a gente tem dúvida, é porque precisa amadurecer na fé. Pode ser que você, não sei, aí é você e Deus. Você conhece a letra, mas conhecer o próprio Cristo, ele habitando dentro de você, isso pode não ter acontecido. Por quê? Por falta de profundidade, por falta de tempo com ele, por só depender do que falam, só depender dos púlpitos, só depender das pregações, escolher quem vai pregar para você. Quando o maior pregador tá aqui, se você convidar, ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu tenho certeza disso, porque ele disse: onde tivesse um ou mais, somos 105 pessoas aqui. Um ou mais reunidas no nome dele, ele estaria. Você acha que ele não tá aqui? Fala sério. Nós estamos falando coisas pro nosso bem. Ele tá nos alertando, fazendo a gente usar a mente. É só a gente pensar, ser curioso, investigar e testificar se é ele que tá falando ou não. Buscar a verdade dele. E ele tá falando isso pra gente. Investiguem, busquem mais. Buscai-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu tô buscando pessoas sinceras, verdadeiras, que se entregam, que se lançam. Muitos agem como se o véu não foi rasgado, acham que só podem chegar até Deus pelos homens, e tem homens que gostam de viver isso, apenas os bajulando e cegos, acreditando. Exatamente. Tem gente que... Nós temos que tomar cuidado com os elogios, né? E sobe a iniquidade, como aconteceu com Lúcifer. Vem ali a vaidade, e a pessoa cresce e acha que é por ela mesma, infelizmente, né? E todos nós estamos sujeitos a isso se a gente não vigiar. E infelizmente isso é mais real do que tudo. Pessoas levando a palavra de Deus como brincadeira, pode isso, não pode aquilo, mas pode dormir pelado, pode... Gente, pelo amor de Deus, o evangelho não é isso. A vida com Cristo é muito mais. Jesus, ele veio para falar do reino de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro ele estava falando, usando parábolas. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um fermento. O reino de Deus é semelhante a uma pérola que você encontra no meio de um campo. E ali você, achando aquela pérola, você vende tudo e compra aquele campo. Ele viveu usando histórias para dar exemplo do que é de fato a vida com Cristo. Do que é ser uma pessoa espiritual de verdade. Do que é ter comunhão com Ele. Ele é espírito. E importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, só conectados em espírito, não preocupados só com as coisas aqui dessa terra, mas em primeiro lugar buscando o reino de Deus, que tudo ele vai acrescentar. Paulo falando aqui então em Filipenses 3:17, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, Paulo falando chorando, eu digo para vocês chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre deles mesmos, e cuja a glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.
que só pensa nas coisas terrenas, só nas conquistas aqui físicas. Tem gente que não está preocupado em ganhar alma, em cuidar do outro, em ir na casa do outro, mas só com o título. Infelizmente, né? E a gente tem que... Como que a gente discerne isso? Buscando o batismo com o Espírito Santo, a intimidade com Ele. Que assim Ele vai nos mostrar os frutos que devemos seguir, com quem a gente deve andar. E aí a gente vai pedir isso todos os dias, ao invés de ficar só pedindo dinheiro, conta, prosperidade, coisas físicas, vamos pedir coisas que só Ele pode fazer por nós, que é sabedoria, discernimento, equilíbrio, trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos, aquilo que desagrada a Ele, arrancar, ajudar a gente a arrancar, a transformar a podridão dentro de nós, as trevas em luz, e aperfeiçoar o poder dele nas nossas fraquezas. São coisas que agradam, porque só Ele pode fazer isso por nós. Porque o resto, o trabalho, as conquistas, Ele vai nos capacitar para a gente correr atrás em parceria com Ele. E tudo dando honra e glória a Ele. Um outro versículo aqui também, lá em Judas. Judas é um capítulo, né? Judas, não Judas os Iscariotes. Judas, o que era irmão de Jesus. Se todos fossem mesmo apaixonados pelo Cordeiro, como dizem ser, Judas não escreveria sobre os que vivem segundo suas próprias paixões. Judas é um capítulo contra os falsos mestres. Versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, não tem a água da vida, a água viva, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, não tem frutos, é como aquela figueira que só tinha as plantas, mas frutos do Espírito Santo não tinha, de amor, de paz, de alegria, de temperança, de equilíbrio. Infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Contra os falsos mestres. Jesus nos alerta o tempo inteiro. E aí, o outro versículo fala assim, que eu separei aqui, Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Isso é muito triste, sim, quando a pessoa ela tá lá só de boca, tá louvando só de corpo, mas dentro dela, ela não tá feliz, ela não tem paz, o fardo tá pesado por conta de doutrinas impostas por homens, e não testificou de Deus se era realmente aquilo, se é aquilo que ele busca. Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca fala, com os lábios me honra, louva, entrega a vida para Jesus lá na frente. Eu sou de Cristo, tem a blusa escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá lá no carro bem bonito, o Senhor é meu pastor, nada faltará, mas a voz do pastor mesmo não tá ouvindo. Falei isso ontem no Café com Fé. O Senhor é pastor das ovelhas que ouvem a voz e estão dentro ali do reino, do pasto, no caso físico, mas do reino de Deus. Quem está dentro ouve a voz do seu pastor. Não falta nada para esses. Não para quem tá igual o bobo da corte. Onda vai, onda leva. Tem até um versículo que fala que tem pessoas que são como onda do mar, né? Acho que está escrito lá em Tiago, se eu não me engano. Acho que está escrito lá em Tiago. E com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu coração está longe. Então, minha amiga, cuidado. Não sei quanto tempo você tem da fé, se você está começando agora. Cuidado com as doutrinas, cuidado com os falsos mestres. Não tenham maus olhos com ninguém, mas busque no seu quarto, tenha tempo com Deus. Você tem acesso. A obra de Deus não acabou na cruz, ainda continua. Tem beleza na face dele.
Ele está trabalhando em prol de que tenhamos a vida eterna e que venhamos viver a paz dele aqui, e que vivemos o reino de Deus aqui, que mostremos a face dele aqui, que sejamos testemunha da glória dele aqui e alcançar a vida eterna. Porque os que ele quer salvar estão aqui, e ele quer usar pessoas aqui para inspirarem, para contribuir para que outros também queiram estar no reino e vejam que o reino não é isso tudo que muitas pessoas ficam pregando, essa disputa, essa confusão. Mas eu ouço muita gente, eu vou evangelizar às vezes. Mas não tá na minha hora não, sabe? Porque eu não tô pronta para largar isso, porque eu vou ter que fazer isso. Mas é leve quando é Deus que convence uma pessoa. E quando ele convence, é automático, ela vai querendo, sabe? Ela vai querendo abrir mão das coisas. Só que muitas das vezes o próprio homem impede a pessoa de alcançar a Deus por conta do que impõe, por conta do pode e do que não pode. Quando o fardo é leve, o jugo é suave e o evangelho é simples. Mas seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo, o seu temor para comigo de muitos, consiste só em mandamentos de homens. Você me teme por conta do que o outro fala. Você vai lá, tal hora. Você fica tal hora porque fulano falou para você ir. E que se você também não vão falar, se você não for, vão falar que você tá caído. Vão falar que você não é de Deus mais. Vão falar que você tá abrindo mão das coisas de Deus por conta das coisas do mundo, por conta de família, por conta disso. E aí, por conta do que vão falar, da aceitação, você me teme por conta do homem. Nossa, Deus falou muito, muito, muito forte comigo sobre isso esses dias. E é um alívio, né? É um refrigério. É um refrigério de que tudo que a gente precisa tá aqui, e não é o que nós somos, não é o que nós somos lá dentro da igreja, não é o que nós somos na obra, é o que nós somos começando dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. É como a gente, o quanto a gente está conectado, ainda que trabalhando, pedindo permissão a Ele, querendo saber o que Ele pensa, antes de você perguntar para alguém. Eu posso isso, eu posso aquilo, tô perdida. Cara, dobra o joelho, vai buscar aqui, ele vai te mostrar o caminho. Ele é vivo, ele é vivo. E você pode ouvir ele até audivelmente se você tiver fé para isso. O problema é que não tem fé sobrenatural. Hoje em dia, o nível de fé do passado ali, pessoas têm medo de manifestar essa fé. E não há limites em nós, se a gente assim acredita que somos imagem e semelhança dele, em espírito e em verdade. Não só de corpo, mas de alma e espírito, imagem e semelhança dele. E obras maiores, ele falou, aquele que crê em mim, obras maiores do que essas podem fazer. Desde que, contudo, seja para honrar ao Pai. E nós vamos prestar contas, minha amiga. Nós vamos prestar contas. E voltando lá em Mateus, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então nem todo mundo que está falando que é de Deus, que fala o nome de Deus, que diz Senhor, Senhor, que ganha almas, que vive em prol do outro apenas, que vive só dos afazeres, debaixo das doutrinas. Cada um tem a sua fé. Tem gente que tem fé para comer legume, tem gente que tem fé para comer carne. Vamos respeitar, né? Na época que Paulo falando que tinha gente que comia as carnes que eram sacrificadas ali para as entidades, mas eles consagravam a Deus a carne e comiam. Mas tinha gente que olhava e achava que eles eram impuros por isso. E Paulo instruiu eles falando, olha, vamos respeitar. Se isso vai escandalizar o outro, então deixa de comer. O que vai escandalizar o outro, deixa de fazer. Tem gente que tem fé para comer legume, tem gente que tem fé para comer carne. Contudo que isso não venha pesar na sua consciência, que a nossa consciência mostra, né? Vai mostrar tudo. Então a gente respeita, né, o que cada um acredita, mas desde que, em primeiro lugar, Cristo seja a sua base.
você esteja buscando Ele em primeiro lugar e ouvindo a voz do seu pastor, do que Ele quer de você, aonde Ele quer que você sirva, como Ele quer que você sirva, onde Ele quer que você esteja, em que hora Ele quer que você esteja, ajudando quem, na casa de quem, fazendo o que Ele preparou. O plano é dele e a honra é dele. Em primeiro lugar, nós vamos sempre respeitar, mas tomar cuidado, porque, infelizmente, nós somos muito falhos, né, gente? Não somos pessoas perfeitas. Se você for olhar pra mim, todo mundo tem uma falha, tem um erro, e a gente tem que tomar cuidado até a que ponto a gente se inspira no outro. E buscar de Deus esse equilíbrio, e que sejamos pessoas justas, mas fiéis, tementes a Ele. Senhor, pastor das ovelhas, que ouvem a sua voz. Que lindo, é real. Ser Cristo vai além disso, pessoas. Muito além de colocar, eu sou... Quantas vezes eu já vi pessoas já vi me criticando no direct, você é isso, você é aquilo. Aí quando você vai entrar no perfil, tá escrito lá, filha de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia. O que a gente tem que fazer? Orar, né? Orar. É muito mais do que a gente fala que é, né? Religiosidade esfria as pessoas. Religiosidade esfria as pessoas. Exatamente, esfria, acaba com o casamento, acaba com a sua paz. E vamos voltar lá naquele versículo que a gente começou. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Vai até Ele. Ele vai te aliviar, meu amigo. O fardo não é pesado. Se o fardo tá pesado, tem alguma coisa errada. Tá precisando buscar mais, se humilhar mais, ser mais humilde, reconhecer que não conhece, reconhecer que deu brecha de alguma forma. Tá fazendo o seu eu pode estar falando mais alto, pedir Ele para despertar, para colocar um espelho na tua face. Eu tenho pedido muito a Deus, coloca um espelho na minha frente, que eu possa me enxergar e olhar a minha alma, a minha condição espiritual. Não me deixe ser enganada, que eu possa discernir a voz do Senhor, me dá os ouvidos espirituais, ouvidos descartáveis, para descartar o que não vem do Senhor e absorver só aquilo que vem do teu trono. Testifica dentro de mim o teu espírito, multiplica o teu espírito dentro de mim, a tua unção. Me ensina a estar na tua presença todos os dias, ter tempo com o Senhor de qualidade, intimidade, ter uma aliança. Esse tipo de oração, na maioria das vezes, e agradecer o tempo inteiro é o que a gente tem que fazer. Se você tá aqui, tá cansada, você tá oprimida, você tá sobrecarregada, Ele vai te aliviar. E se tem pessoas colocando fardos pesados em você, cuidado, tenha cautela, discernimento, se posicione com respeito, mas ouça a voz do seu pastor, que é o único. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Que Cristo é bom, né? Quando ele tem paciência com a gente, nós somos muitas das vezes ignorantes, a gente às vezes faz ele já falou, aí você vai lá e faz, ele, não, é assim, volta, tem paciência para nos ensinar, o quanto Ele confia e acredita em nós, por ter nos chamado para estar aqui, não importa o que a gente fez, não importa o nosso passado. E Ele nos chamou e Ele quer nos escolher, quer nos selecionar e quer ter intimidade com a gente. Você vê lá no início de tudo, Ele vinha toda tarde ter tempo com Adão e com Eva, né? E Ele quer recuperar isso com aqueles que querem. Encontrarei descanso para a vossa alma. Se a sua alma está angustiada, está ansiosa, está depressiva, se sua alma não está descansada, se você não consegue nem dormir, o cabelo está caindo, tá ficando até doente, doença no estômago, enxaqueca e tá assim por um fio, e ainda tem cargo na igreja, e ainda leva o nome de Cristo, ainda fala que tem fé, seja humilde. Cuidado, que seu coração tá te enganando. Volta, dobra o seu joelho, coloca ali o rosto no chão, volta pro final da fila se for necessário. Mas busque isso aqui que Ele prometeu, porque foi isso que Ele prometeu, a vida com abundância, de dentro pra fora. Bom, vou acabar aqui, senão a gente vai ficar... Que bênção. Palavra maravilhosa. E assim... Me aliviou muito, sabe, ouvir isso, que às vezes a gente fica com receio, mas será que eu falo isso? O que vão pensar de mim? Mas se eu não for, se eu não estiver lá junto com todo mundo, será que eles vão pensar que eu tô caindo? Não importa, importa o que Deus está pensando, importa você tá fazendo o que Ele quer. Deus falou muito comigo
exatamente o que eu precisava ouvir nessa live. Amém. Deus abençoe você. E ontem Deus usou o chefinho para me tirar de um buraco. E ele me ligou. Ele me mostrou de fazer algo com a minha própria vida ontem. Me tirou. Não foi ele, foi o próprio Deus, né? E foi o próprio Deus que te trouxe aqui para te mostrar que, em primeiro lugar, Ele quer curar você. Para que você, assim, transborde na vida do seu filho, que a gente tem orado pelo seu filho, nós oramos pela sua família, pelo seu casamento. Que você seja uma fonte a jorrar, que você seja sal nessa terra. Mas primeiro é você, minha amiga. Quando você estiver preocupada com tudo, né, e vai faltar sempre alguma coisa. Porque, como a gente falou no início, aqui cabe, o lugar é certinho dele, ó. Preencha aqui dele, busca ele em primeiro lugar, tenha tempo de qualidade. Tem muitas lives aqui, tá? Tem live no Café com Fé BH, tem áudios lá no canal do Telegram. No Café com Fé BH tem um link para você entrar no Telegram. Você pode ouvir dirigindo, pode ouvir lavando suas louças aí, arrumando casa. O máximo que você conseguir e puder estar conectada, melhor para você. Melhor para você. Cheguei buscando o que queria ouvir, mas estou ouvindo o que precisava ouvir. Não é, Rai? É isso aí, que palavra maravilhosa. Obrigada por essa live, amém. Estou grata. Graças ao Senhor Jesus, né, gente? Que isso aqui é pra mim também. Eu aprendi muito com essa palavra. É leve, a vida com Ele é simples. É simples, é de alegria, é de sorriso. Ele quer nos usar, Ele quer nos dar, em primeiro lugar, salvar a nossa alma, nos encher dele e que possamos transbordar e fazer o que ele quer que a gente faça aqui. E se for para você prosperar, minha amiga, amém. Se ele vê que seu coração não vai ficar naquilo, que essa sua prosperidade seja para poder contribuir para a vida de muitos, para ser exemplos e até para você ganhar a alma de um rico, porque aí o rico, por exemplo, se for falar de Deus para um rico, ele vai olhar para sua vida financeira primeiro. Peraí, como você está falando de Deus? Olha para sua vida, olha para mim. Então, Deus sabe onde ele encaixa cada um de nós, do jeito certo. É só a gente se lançar e fazer o que a gente ora no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita na terra e no céu. E que essa oração seja verdadeira, que a vontade dele venha se cumprir na nossa vida e que a gente permita isso, que ele está batendo na porta. Quem abrir, ele vai entrar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa manhã. Pai, nós queremos aqui em união orar pela nossa vida espiritual em primeiro lugar, pela nossa comunhão com o Senhor. Ensina-nos a te agradar, ensina-nos a fazer o teu querer e a tua vontade, no tempo certo, na hora certa, estarmos no lugar certo, com as pessoas certas. Mostra para nós, meu Pai, onde o Senhor quer verdadeiramente que venhamos devolver o dízimo, venhamos congregar com as pessoas, com quem? Coloca essas pessoas no nosso caminho e nos dá discernimento para ouvir e compreender a tua voz, ouvir somente a voz do Senhor, que é o nosso pastor, e seguir o único caminho que nos leva até o reino do Senhor. Não deixe que a gente seja enganado, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. E se há alguma sujeira dentro de nós, que o Senhor venha lavar, que o Senhor venha nos mostrar, para que possamos endireitar os nossos caminhos, para que possamos abrir mão do que tiver que abrir em prol do teu reino, em prol de fazer verdadeiramente a tua vontade, como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Em nome de Jesus, que sejamos testemunhas do Senhor aqui nessa terra, que possamos ser sal, possamos ser luz, transbordar a tua essência, a tua excelência, levar a tua honra e a tua glória como um vaso apenas, para que o teu brilho seja visto, para que o teu nome seja exaltado através da nossa vida. E esse mesmo nível de unção, nós oramos aqui também, meu Pai, pelo teu povo, pela tua igreja, pelas igrejas, meu Pai, pelas placas, pelos líderes, pelos padres, pelos pastores, pelos obreiros, pelos servos, por todos aqueles que levam a tua palavra de certa forma, meu Pai. Em nome de Jesus, desperta o que está dormindo, que o teu poder possa prevalecer em cima dos púlpitos, nos altares, meu Pai, para que o teu povo não seja enganado. Desperta o teu povo, alerta para o único caminho, meu Pai, que leva até o Senhor. Salva os líderes que estão enganados, meu Pai. Desperta os falsos profetas. Tenha misericórdia mais uma vez, eu te peço, do teu povo. Dá mais uma chance, mais uma oportunidade de salvação, meu Pai. E que o teu nome, meu Deus, seja honrado e glorificado através das nossas vidas e do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Deus abençoe vocês, gente. Aí quem quiser acompanhar Café com Fé BH, quinta-feira a gente tem live e terça-feira que vem a gente tá aqui novamente, tá? A gratidão é o primeiro passo para alcançar a felicidade. Através dela observamos a alegria no simples. Enxergamos a graça e a misericórdia de Jesus. Amém. Isso aí. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.